Olá, eu sou Edward Pimenta, jornalista da Editora Globo, e é um prazer falar com você nas redes do Valor Econômico para tratar de um tema fundamental para a nossa economia. Há quase 30 anos, tramita no Congresso Nacional a proposta da reforma tributária. Ao longo de todo esse tempo, o texto tem passado por análises e aperfeiçoamentos que acompanham as experiências de cada governo, as tendências globais de tributação e a transformação digital do mundo dos negócios. No dia 7 de julho, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu para apreciação do Senado. E toda a sociedade brasileira voltou atenção ao tema, em especial empresários e empreendedores que buscam entender os impactos de uma nova legislação e como lidar com o processo de transição de forma saudável para as empresas. A Deloitte, organização com o portfólio de serviços profissionais mais diversificado do mundo, tem uma área dedicada ao tema, a consultoria tributária da Deloitte, e convidou especialistas no assunto para debater e tirar dúvidas sobre o processo. Hoje estou com Luiz Rezende, sócio-líder de consultoria tributária, e Guilherme Gílio, sócio de consultoria tributária da Deloitte. Também está conosco Luiz Carlos Rauli, deputado federal em seu 8º mandato pelo estado do Paraná, economista, autor da PEC 110 e um dos mais influentes apoiadores do IVA e da reforma tributária. Sejam muito bem-vindos. Uma honra muito grande estar com vocês novamente, falar desse que é o tema mais importante da economia brasileira. Muito bom, deputado. Eu gostaria de começar com o senhor essa conversa, então. Em um país tão grande quanto o Brasil, a principal preocupação das empresas é manter-se funcionando com eficiência e produtividade na entrega dos seus produtos e serviços. Como é que essa reforma tributária se conecta a esses temas e quais os benefícios diretos que são esperados no curto e médio prazo? Bom, a PEC 45, assim como a 110, propõe um IVA na base do consumo. Ela concentrou toda a discussão na base do consumo, que é onde está, né, o maior problema da economia brasileira. Nós tivemos a proeza, e sozinho conseguimos isso, de concentrar 75% da arrecadação brasileira na base de consumo e folha. Com isso, nos tornamos uma economia de mercado da pior qualidade no mundo. Quer dizer, quando os preços internos dos bens e serviços são carregados com 75% de arrecadação, da média de 33% que tem dado o PIB, temos 25% do PIB sobre todos os preços de todos os bens e serviços da economia. Bom, ocupa maior espaço dentro da empresa, né, do produto, cada bem, cada serviço. De uma forma geral, os bens e serviços que compõem uma só base tributária no mundo todo, a única exceção que tem nos grandes países do mundo que cobra separado bens e serviços é o Brasil. E ajudou a criar esta anomalia. Então, o que está em jogo? Como estabelecer uma nova regra de negócios no Brasil. Não é um mero imposto. O IVA é consagrado no mundo há mais de 60, 70 anos, ele já foi criado há um século na França, porque ele é um imposto, o melhor que tem da base de consumo, não há nenhum outro, né, que substitua o IVA, e também deixar neutra a cadeia produtiva, ou seja, os negócios das empresas, desde a produção rural, secundária e terciária, estas empresas, atividades econômicas de empresas e profissionais liberais, prestadores de serviço, se entrelaçam nessa estrutura, né, de formação do produto interno bruto brasileiro. Para o quê? Oferecer para a população os bens e serviços para o consumo das famílias e das pessoas. Bom, esse é o objetivo. O que propõe o IVA? Enxugar tudo isso, eliminar a inadimplência, né? Acabar com a inadimplência, com a cobrança eletrônica, acabar com a guerra fiscal desses 5 impostos, nunca mais ter, aí para isso teve que fazer uma transição, acabar com o custo burocrático e esmagar a sonegação através do controle totalmente eletrônico. Então, o que está em jogo é o futuro da economia de mercado do Brasil. Só isso, nada mais do que isso, e voltar a crescer, porque faz 10 anos que nós estamos com 0 de crescimento e 40 anos crescendo a 1/3 da média mundial. Desculpe falar um pouco demais, mas esse Excelente. é necessário. Excelente, deputado, e muito obrigado pela Deputado, explanação. Né, uma boa maneira da gente começar o papo aqui.
Vá lá, por Eu favor, ia Guilherme. mencionar só um dado complementar, deputado e Edward. A gente tem uma pesquisa que a gente faz de forma recorrente, a pesquisa Tex do Amanhã, e ela aponta lá que as empresas brasileiras, a depender do tamanho e do setor, elas podem necessitar de até 44 mil horas por ano para a parte de gestão tributária, para a parte de compliance tributária. Então, a gente não está falando só de uma carga tributária sobre o consumo alta, mas também de uma complexidade enorme, né? De uma necessidade de tempo enorme, que obviamente impacta aí nos custos, para atender a todas as obrigações tributárias relacionadas a esses 5 tributos que o deputado mencionou. Excelente, excelente. Guilherme, e a propósito da pesquisa, eu queria até chamar aqui a participação do Luiz, para que ele pudesse trazer os insights da Deloitte, olhando um pouco para os impactos na vida real das empresas. Luiz, a Deloitte realizou essa pesquisa, Tax do Amanhã, sobre as tecnologias e recursos para os desafios tributários nas organizações. Queria que você explicasse para a gente quais são as preocupações citadas pelas empresas participantes da pesquisa em relação à reforma. O que elas estão antevendo, quais são as questões que estão mais pegando ali. E como é que vocês aí na Deloitte avaliam as expectativas e o preparo estratégico dos negócios para esse novo momento? Como é que as empresas estão hoje no cenário brasileiro? Por favor. Fizemos essa pesquisa no início desse ano, então foi antes da aprovação da reforma, mas a reforma sempre foi um tema importante e naquele momento as pessoas já tinham essa expectativa talvez um pouco acima também. Né? Então, acho que pegando o gancho do que o Guilherme falou, a pesquisa, que envolve mais de 100 empresas e envolve pessoas que lidam no dia a dia com toda essa complexidade tributária, ela primeiro aponta, né, o que mais demanda tempo do time de cada empresa, né, e tem empresas de vários portes, tá? Não tem empresa só de grande porte, não. Essas até 44 mil horas de trabalho, que o Guilherme usou como uma referência, mas uma coisa que começa a mostrar, explica a preocupação, é o fato de que, se você pegar como se gasta esse tempo, cerca de 50% desse tempo ele é gasto em atividades que não são de recolhimento do imposto, cálculo do imposto de recolhimento, que o público em geral poderia pensar que o trabalho de quem faz impostos ou controla impostos numa empresa é calcular e recolher. Quando você põe nesse espectro, né, as obrigações acessórias que o Guilherme combinou, uma série de arquivos eletrônicos com dados, assim, para quem não conhece, ficar assustado com a quantidade de dados que cada empresa tem que fornecer, além da nota fiscal eletrônica que todo mundo conhece, vários outros, né? Então, isso é o que a gente chama de obrigação acessória. Um terço desse tempo é lidando com essas obrigações acessórias. Algumas são mensais, outras anuais, tem toda a questão diária de nota fiscal eletrônica. Isso é um terço do tempo, mais ou menos, que as empresas gastam quando elas falam de tributos. Outros 20 e poucos por cento são atividades que a gente chama de atividade pós-imposto, que é responder fiscalização e discutir litígios em geral. Então, se você fizer a conta, mais da metade do tempo, quase 60% das empresas, do tempo dos profissionais das empresas, é em lidar com burocracia e a gestão dos impostos que não tem correlação direta com a carga. A carga pode ser alta, a carga pode ser baixa, e a carga fiscal é um interesse normal do público, né, em geral, porque é o que afeta todos nós. O deputado Raul já falou aí sobre números de carga fiscal, mas o que mais toma tempo das empresas hoje é manejar essa complexidade. Sem encontrar em outras questões de manejar incentivos fiscais, multilocalização e toda uma série de estruturas que a empresa tem, além do que eu acabei de falar, que são as pessoas que estão no dia a dia lá só fazendo o necessário e suficiente para atender à legislação fiscal, mas toda essa ginástica, ela tem um custo invisível. Né? Tem um custo invisível, que é um custo de pessoas e de processos caros e que demandam tempo, e tem um custo da incerteza. E por isso, quando você olha para esse grupo de pessoas e pergunta o que mais lhe preocupa, quais são as suas maiores expectativas com relação à reforma tributária, os 5 primeiros itens não são a carga fiscal, porque a carga fiscal
aí como o deputado Raul falou, é uma questão até de economia, arrecadação, etc. Para as empresas e para as pessoas em geral, né, que trabalham com isso, a preocupação é simplificar. Quando você simplifica, você tem menos trabalho burocrático, você tem menos incerteza, menos litígio e menos tempo gasto em tentar antecipar as incertezas e resolver os litígios. Tá? Então, se você for olhar os itens, os 5 primeiros itens, eles estão ligados à simplificação, eliminação de redundâncias, que tem bastante, né? Redução dessa quantidade de obrigação acessória, que é bem significativa, todo o custo que a gente chama do compliance, né? E ter um pouco mais de previsibilidade e racionalidade para que as empresas não tenham que ficar sempre antecipando variações ou variáveis para tentar operar. Né? A empresa deveria gastar a maior parte da sua energia com a sua atividade fim e não com a atividade, nesse caso, né, uma atividade meio que a atividade de recolher impostos. Então, em resumo, a grande expectativa das empresas em relação à reforma tributária, a expectativa que eu acho que é positiva, é que ela vai simplificar a vida de todo mundo. Isso tira, talvez de uma maneira indireta, não tão fácil de calcular como o deputado Raul falou, mas relevante, é um custo da incerteza e da burocracia que está mais disfarçado, digamos assim, no dia a dia das pessoas. Excelente, excelente. A pesquisa é muito rica e eu queria esmiuçar aqui um ponto que você tangenciou, queria convidar o Guilherme para que pudesse contribuir aqui. Queria falar um pouco sobre as pessoas, sobre os profissionais da área, né? O Guilherme, como é que essa reforma impacta o cenário dos profissionais na área no país? Na pesquisa, vocês perceberam que as empresas já têm quadros habilitados para fazer o processo de transição ou tem preocupação em relação a esse ponto? O que a pesquisa mostra? Boa pergunta, Edward. Um dos principais desafios das empresas nos anos mais recentes foi justamente a contratação de profissionais experientes para a área tributária. Mais de 70% das empresas participantes citaram a contratação, né, e manutenção de profissionais experientes como um dos grandes desafios aí nos anos recentes. Ao mesmo tempo, mais de 60% se mostrou preocupado com o período de transição. E lembrando que, como o Rezende mencionou, a pesquisa ela foi concluída antes da aprovação da PEC, né, pela Câmara dos Deputados, então esse índice atualmente é possível que seja ainda maior, a gente tem uma segurança de que a maior parte das empresas está realmente preocupada com o período de transição. E por quê? Porque durante 7 anos, a partir de 2026, os contribuintes vão ter que manter o sistema atual, né? Ou seja, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e vão ter que introduzir os 2 novos IVAs, né? A CBS e o IBS, na sua rotina, de modo que, enquanto a gente tem o incremento gradual dos novos tributos, a gente tem a redução dos tributos atuais, de uma forma que até 2033 a gente migre 100% para o novo modelo. Pois bem, se antes deste período já era uma preocupação, uma dificuldade aí em encontrar profissionais, né, contratar profissionais para a tributária, a gente entende que para o período de transição essa demanda deve ser ainda maior, deve ser uma preocupação ainda maior, porque é claro que a PEC, o principal pilar aí, o principal objetivo da reforma é a simplificação, mas o período de transição nos parece inevitável, porque a gente está falando aí de arrecadação do governo, equalização da carga tributária, adaptação dos contribuintes, então esse período ele nos parece inevitável. Mas durante esse período, a complexidade do modelo atual vai permanecer e a gente vai ter um aprendizado aí, porque a gente vai ter que introduzir aí processos, controles, sistemas, obrigações relacionadas a tributos que não existem hoje. Então, a gente entende que vai aumentar a demanda por profissionais na área tributária. E aí, o que a gente também enxerga é que para o futuro, né, quando a gente fala, olha, vamos ter uma simplificação do modelo, então será que vai reduzir essa demanda? Provavelmente não, porque quando a gente fala dos possíveis benefícios da reforma, a gente tem aí previsão de atração de novos investimentos, de novas empresas, crescimento da economia.
Então, tudo isso faz com que as empresas necessariamente vão ter tamanhos maiores e vão demandar também profissionais para atender aí as obrigações tributárias, Eduardo. E aí, só para complementar, uma coisa importante quando a gente fala de transição, né, é que a gente fala que a transição vai acontecer em 7 anos, mas se a gente for pensar como é que a dinâmica é hoje, né, 7 anos acaba a transição do sistema ter um resultado. Como o fisco tem 5 anos para fiscalizar e discussões, como sempre existiram nesse sistema, vão continuar existindo, a gente tem que dizer que acabou o sistema no dia a dia das pessoas, ele continua por mais 5 anos em sede de fiscalização e tem potencial de mais um tanto tempo, vamos falar aí de 5 a 10 anos adicionais, nas questões que levem a uma discussão judicial. Tá? Então, isso também, pegando o gancho que o Guilherme falou, vai botar um estresse, digamos assim, na demanda de pessoal, porque imagina 10 anos depois do sistema já não funcione mais, quem é que vai conseguir lidar com ele se precisar responder uma questão jurídica. Então, essa demanda de pessoal, acho que ela é comum em vários setores, no nosso caso aqui também vai ser bem importante. Tá? Perfeito, perfeito, excelente complemento. Eu queria voltar agora com o deputado. Deputado, o senhor, na fala inicial, mencionou, né, algumas experiências de gestão tributária em outros países, experiências de sucesso, com práticas mais inteligentes, menos burocráticas, e o senhor é um estudioso, né, desses benchmarks, conhece profundamente isso no mundo inteiro. Queria que o senhor trouxesse um pouco, elaborasse um pouco essa visão para nós e também nos dissesse como é que essa reforma nos aproxima daquilo que tem de melhor, né, nos padrões internacionais aí. Bom, ela tem o grande objetivo de destravar a economia brasileira, e num tripé. Né? A primeira perna do tripé é a simplificação. E começamos com 5 tributos da base de consumo: o ISS, ICMS, IPI, o PIS, COFINS, que representa 40% da arrecadação do Brasil, 13% do PIB. Então, o que tem que fazer nesse tributo? Acabar com todas as manipulações que existem no recolhimento desse tributo, que vai chamar IVA, Imposto de Valor Agregado, que vai ter um codinome de Contribuição de Bem e Serviço Federal e um Imposto de Bem e Serviço Estadual, uma só lei, uma só cobrança, um só momento. Bom, a segunda perna simplificou. Isso significa que acaba aí a simplificação? Não. Poderá, após a aprovação da PEC e entrada em vigor do IBS e CBS, também trazer para a CBS a contribuição, a folha patronal, salário educação, Sistema S, Fundo Rural, IOF e os outros impostos menores que tem na Receita Federal. Então, da parte do município e do Estado, eles têm um imposto cada um, está resolvido. Bom, segunda perna do tripé é a tecnologia de cobrança. O modelo hoje é um modelo analógico, ou seja, a empresa usa de um sistema eletrônico de última geração, que é a nota fiscal eletrônica brasileira, que é uma das mais robustas e modernas do mundo, e faz o pagamento de forma analógica, ou seja, cada empresa faz a nota de entrada, tira a nota de entrada, a nota de saída, coloca em livros apropriados, né, faz a consolidação no final do mês, envolve centenas de pessoas, advogados, a empresa para fazer o recolhimento, a guia de recolhimento, a GR, a DARF, né, no final do mês, o seguinte, pagar esse imposto. Se tem dinheiro, paga, se não tem, fica devendo, usa mais crédito, usa menos crédito. Então, esta operação ela vai ser substituída, ela vai ser substituída por uma cobrança em tempo real, eletrônica. Então, a parte do ato declaratório desaparece e do autorrecolhimento desaparece, dando lugar ao modelo Abuab. Miguel Abuab, modelo de cobrança baseada na nota fiscal robusta e no sistema financeiro robusto. Ele vai casar a nota fiscal com o boleto de pagamento da compra. Nesse momento, faça
a retenção do imposto. Vai para as nuvens, assim como hoje o recolhimento é feito no Simples Nacional, mais de 90% das empresas já fazem esse recolhimento, só que faz no final do mês com base na nota fiscal e no declaratório. E esse dinheiro, no dia do pagamento, que é autodeclarado, do Simples, vai para as nuvens e lá faz a distribuição. Só que no modelo do IVA, ele vai fazer a compensação dos créditos das cadeias. Então, o crédito deixa de ser escritural e passa a ser um crédito financeiro. Então, você rompe com duas iniquidades do sistema tributário: o modelo declaratório, o autorrecolhimento. Então, você passa a ter automaticamente cada compra que é feita, cada pagamento que é feito automaticamente pelo sistema de cobrança nacional. Então, as empresas do Simples continuarão simples, se quiserem. Se quiserem adotar o modelo geral, eles poderão adotar. Então, nesse modelo, resolve o problema da convivência dos dois modelos, né? Então, isso tudo é baseado no IVA da OCDE, que é um IVA, é o único imposto que tem hoje em 174 países do mundo, em 193 que existe, tem assento na ONU, e o nosso, que é o 184 pior sistema, vai subir para um dos 10 melhores sistemas do mundo, totalmente eletrônico, totalmente digitalizado, sem depender da mão do empresário, do contabilista, só o consumidor, seja ele entre empresas, ou o interesse é do consumidor final, que é ele que paga a conta, não é a empresa. Nesse momento, é para diminuir a regressividade, porque quando você tem um sistema de imposto de consumo, a carga tributária recarrega sobre os de baixa renda. Hoje, um trabalhador, segundo o IPEA, né, de 2 salários, tem 53,9 de impostos. Quem ganha acima de 30 salários, 29. Tem outro estudo da Fiesp que fala que a carga do 2 salários é 48 e a carga do 25 salários para cima é 18. É pior ainda, né? O retrato. Então, nós queremos resolver isto com cesta básica, zero de imposto, medicamentos, 60% de redução, educação pública, saúde pública e transporte público, com alíquotas reduzidas ou nada de alíquota. E a devolução personalizada, que é uma experiência que alguns países têm, o Rio Grande do Sul introduziu, e o Estado de São Paulo, Paraná, tem a Nota Paraná, a Nota Paulista, a Nota Gaúcha, que faz devolução do imposto para pagar o IPVA e concorre a sorteio. Com isso, nós fechamos o cerco, né, com todas as famílias comprando, com a CPF e todas as pessoas jurídicas com PJ, porque ele vai ter interesse de receber o seu crédito financeiro. Com isso, você fecha a cadeia. Agricultura, indústria, prestador de serviços, comércio e serviços, está todo interligado, e vamos ter um imposto menor no final da cadeia produtiva, né, para o consumidor e para todas as etapas, sem burocracia, zero de inadimplência e zero de guerra fiscal. E as empresas que poderão conviver com o modelo velho, esquece o modelo novo, não se preocupe com ele vai ser totalmente automático e dedutível do imposto velho. O que eu sempre desejei é que essa introdução não fosse tão longa, e ainda vou continuar a lutar. Depois de aprovada a PEC no Senado, eu começo a luta para reduzir esse tempo que foi feito por conta dos estados, por conta da guerra fiscal. Então, vamos dizer assim, há uma mudança, uma ruptura do velho modelo que matou a economia brasileira para um novo modelo. Isso vai fazer com que o Brasil volte a crescer, destrave completamente, tenha a justa concorrência entre as empresas. Internamente, o Brasil vai ter um ambiente de negócio extraordinário dentro da economia de mercado liberal, né? E você reduz a sonegação drasticamente, porque todas as famílias vão querer comprar com nota fiscal, né? E isso vai levar eles a um benefício em dinheiro e a um benefício de premiação. Então, eu vislumbro um futuro maravilhoso para o Brasil, e os investidores vão voltar a investir no Brasil, eles vão abandonar o Sudeste Asiático e vão investir
fortemente no Brasil, e o Brasil, além de ser o celeiro do mundo, vai ser o parque industrial do mundo também. Essa é a minha expectativa. Perfeito, perfeito. Deputado, muito obrigado pela explicação, uma mini aula aqui. Eu queria continuar explorando um dos tópicos da sua fala com o Luiz e o Guilherme, ia falar um pouco sobre tecnologia, para que eles pudessem trazer um pouco a visão deles sobre isso. O salto tecnológico dos últimos anos pode ser um fator que vai ajudar a fazer uma transição mais eficiente do novo modelo? Qual que é a visão de vocês a respeito disso, Luiz, Guilherme? Vamos começar com o Luiz, por favor. Eu começo que ele me complementa. Na verdade, sim, né, a gente viu, como foi mencionado rapidamente aqui pelo deputado Raul, a nossa nota fiscal eletrônica é muito avançada, o nosso sistema bancário é muito avançado, a gente tem uma condição, né, de tecnologia embarcada nas empresas que já é bem razoável, né? E as empresas brasileiras estão acostumadas a usar tecnologia para lidar com várias coisas, inclusive com impostos. A nota fiscal eletrônica data de 2005, né? Se você for ter uma comparação, né, a Europa começou a implementar faz pouco tempo. Então, a gente está bem à frente nesse sentido. Então, esse hábito de usar a tecnologia para facilitar a nossa vida perante a complexidade que a gente já falou bastante aqui, mostra que não é uma alternativa estranha ao time, ao grupo, às pessoas que lidam com isso. E eu tenho certeza que todos estão muito ansiosos para aproveitar esse momento de transformação, né, do sistema tributário para aplicar tecnologia e simplificar bastante. A gente, no passado, há muito tempo atrás, tinha os grandes RPs, né, que ainda estão por aí, mas foi uma grande evolução. Passamos aí pela parte de robôs, né, RPA, que são muito usados até hoje. Já estamos na parte do cloud, né, o deputado Raul mencionou na nuvem e tal, mas tem bastante coisa que já é utilizada na nuvem como tecnologia. A gente está entrando agora na era da inteligência artificial, né? Então, a gente vê que isso, para fins de análise, dos analytics, etc., são coisas que já são usadas, só que elas são usadas, talvez, em cima de um sistema que não é propício, né? Então, quando você desenvolve alguma coisa, né, uma solução de tecnologia, que ela evolui junto com o sistema, ela é criada junto com o sistema, acho que a oportunidade ainda é maior, né? Então, eu acho que tem uma grande oportunidade, sim, né? E aí eu vou passar para o Guilherme complementar em alguns casos específicos. Não, perfeito. Eduardo, eu acho que quando a gente fala de eficiência tributária, principalmente no Brasil, a gente necessariamente enxerga que a gente está falando de pessoas, controles, processos e, sem sombra de dúvidas, sistemas, né? E aí falando de tecnologia. A gente vê que as empresas já evoluíram demais nessa parte de tecnologia tributária, como a gente fala. A tecnologia, sem sombra de dúvidas, vai ser um dos fatores primordiais para você ter uma transição eficiente. E a gente vê muito hoje, o profissional da área tributária hoje, ele está intrinsecamente ligado à tecnologia da informação, à tecnologia voltada para a área tributária, e hoje a gente tem no nosso time uma série de profissionais que não nasceram na área tributária, nasceram na área de tecnologia e hoje trabalham com a gente porque a gente não consegue se dissociar mais. Então, a gente acredita que as empresas já evoluíram muito, o que vai facilitar a transição, porque acho que os maiores desafios já foram lá atrás, né, Rezende, quando começou toda essa parte de nota fiscal eletrônica, SPED, por aí adiante. E quando a gente fala de eficiência também, a gente fala de mitigação de riscos, né? O modelo atual, a gente está falando o tempo todo, ele é muito complexo, ele vai continuar em vigor por alguns anos, e quando a gente fala de tecnologia, processos, controles e pessoas, a gente está falando também de mitigação de riscos. Perfeito, perfeito. Nós estamos caminhando para o fim do nosso papo aqui, mas antes eu queria fazer uma última pergunta para o deputado, para que ele pudesse fazer um fechamento aqui desse nosso, muito esclarecedor, esse nosso papo aqui, né? O deputado, a conformidade à segurança jurídica de uma reforma também ganha espaço relevante na mesa de discussão. Especialmente quando discutidas em conjunto com as novas tecnologias, que é um assunto que a gente já explorou aqui, né? E o processamento do alto volume de dados. Como é que as políticas públicas brasileiras se adaptam a esse cenário? Na reforma, há espaço para evolução no modelo tributário a partir de avanços tecnológicos?
Sim, sim, sem dúvida alguma. A base dessa reforma do IVA, que chega com mais de 50 anos de atraso, porque esse atual modelo nasceu em 65, na emenda constitucional 18, 65. Então, já tem 58 anos. Então, nós estamos 58 anos atrasados. Embora o governo federal e os estados tenham a nota fiscal eletrônica, que é de última geração, a Europa não tinha, não tem nada igual, nós não temos a outra parte, que é da cobrança. Então, nós temos que resolver com o modelo Abu Dhabi, né? Tirar esse encargo das empresas para que nunca mais elas se preocupem em fazer a declaração e o pagamento de imposto. E no final do mês o fisco nacional, federal, estadual e municipal entrega para a empresa o relatório das compras e vendas e do que ele recebeu de volta, ficando neutro na cadeia produtiva. E com isso, criamos uma isonomia concorrencial. Acaba com aquelas empresas que têm incentivo, elas entram quebrando as outras empresas. Aquelas que fazem planejamento fiscal, deixam de pagar, vai à justiça. Então, você reconstrói a economia de mercado brasileira, e aí pode dizer, o Brasil vai ter uma economia liberal. Então, a grande ferramenta é a cobrança eletrônica, que dá para fazer também, né? A devolução do crédito financeiro das cadeias produtivas, real, porque o crédito não será mais escritural, e ainda dá para fazer a devolução individualizada, né? De uma forma extraordinária, que é o melhor programa social que um país tem que ter, e pode ter isso. Os maiores cientistas na área dizem que é um bom sistema tributário, justo, solidário, fraterno. Então, a tecnologia, que é usada em parte pelo fisco brasileiro, né, vai ser utilizada finalmente com o sistema bancário, né, que é um dos mais modernos do mundo, que é controlado pelo Banco Central, que é uma instituição pública. Então, fechamos aí o cerco. E uma outra coisa, numa economia de mercado, é oferecido o quê que a economia de mercado oferece? É o consumidor brasileiro. Só existe economia de mercado porque tem o consumidor brasileiro. Não existe setor da economia, não existe setor. Ah, o meu setor vai pagar mais. Você é apenas um elo, teu setor, tua empresa, né, o profissional liberal, apenas um elo pequeno na grande cadeia produtiva que forma 10 trilhões de PIB. Então, se nós estamos produzindo bens e serviços, exportamos, importamos e consumimos, que é para o consumidor, quer dizer, a economia de mercado não existe para as empresas, existe para o consumidor. É ele que tem que ganhar, ele que, que tem que ser beneficiado, é para ele que nós vamos gerar emprego, é para ele que nós vamos melhorar as condições. Então, só queria dar essa visão econômica, liberal, que não está sendo levada em conta, né? É, é como é como o transporte público. O meu amigo Alexis fala assim: se você dá meia entrada para muita gente e não pagamento de passagem de ônibus para muita gente, quem que paga a conta? Os outros que não são estudantes e não são idosos. Então, é uma analogia muito simples. Se você tem 100 mil itens para tributar, se 10 mil você zera, você tem que levantar a alíquota de 90 mil, porque este é o IVA, uma só nação, uma só cobrança. Então, tudo eletrônico, tudo digital, parece que é um sonho, mas é uma realidade muito próxima, viu? Muito próxima. Eu tenho o pé no chão e sei que essa reforma é a mãe de todas as reformas. E a Deloitte, o Valor, tem dado uma contribuição extraordinária, viu? Vocês têm Muito feito obrigado, matérias deputado. extraordinárias. Eu quero parabenizar mesmo, porque realmente é notável o trabalho sério que vocês fazem, né? Tem que dar a informação precisa, correta, para os empresários, para a nossa população. E acabar com os fakes tributários, né? É um horror. E Deus Maravilha. abençoe, que dê tudo certo. Obrigadão, hein? Muito obrigado, deputado Rauli, pela explanação, sempre muito interessante, ilustrada. É um prazer. Essa conversa é essencial para o sucesso dos negócios de todos os brasileiros. Esse assunto está só começando, com certeza a gente vai voltar sobre esse tema. Eu queria também agradecer muito ao Luiz e ao Guilherme e a participação de vocês, compartilhando a expertise da Deloitte para agregar o debate. Saio daqui muito feliz. Muito obrigado, senhores. Obrigado. E agradecer e dizer que vamos falar desse assunto durante muito tempo ainda, então só buscar o nosso conteúdo para não ter outros debates desses.
Obrigado, Edvar. Obrigado, deputado Rafa. Obrigado, Um Guilherme. abração para vocês. Obrigado, Edward. Obrigado, deputado. Obrigado, Rezende. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Eu que agradeço. Muito obrigado, Edward, Guilherme e Luiz Rezende. Um abraço fraterno a todos vocês. Estamos à disposição sempre. E obrigado a você, a nossa audiência nas redes do Valor, por acompanhar a nossa conversa até aqui. Espero que tenha sido proveitosa. E um bom dia para vocês e até a próxima.